Olá, bem-vindo! Começa agora o programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Hoje temos música, poesia e uma mensagem através do pastor Ivan Saraiva. E hoje estamos aqui ao vivo. Eu quero lhe oferecer um curso bíblico, o Guia Verdades para o Tempo do Fim. Você acessa o nosso blog, preenche um rápido cadastro e recebe gratuitamente na sua casa. Acesse já novotempo.com/está escrito. Vai te ajudar a tirar algumas dúvidas sobre a Bíblia, sobre alguns temas que tem na Palavra de Deus. E eu tenho certeza vai lhe ajudar muito nessas questões e nessas dúvidas. Por isso, peça já o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. novotempo.com/está escrito. Eu quero mandar um abraço aos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sintonizados conosco. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela sua audiência. A você também, telespectador da TV Novo Tempo, internauta que nos assiste no nosso blog ou também participa das redes sociais, no Twitter, no Facebook. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês nos nossos temas, nas postagens. Eu quero mandar um forte abraço para você e agradecer a sua participação. E lembrar que se você tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema para o nosso programa, você pode fazê-lo através do nosso blog, novotempo.com/está escrito. E eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que entraram em contato conosco. Eu tenho aqui o Fábio e os irmãos da Igreja Adventista de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, e assistem o Está Escrito Adoração. A Luana Carvalho, ela é de Bacabal, no Pará. Ela recebeu a revista Verdades para o Tempo do Fim e o CD Verdades Bíblicas, e isso está ajudando na depressão. Luana, um forte abraço para você e eu tenho certeza que Jesus também vai estar orando por você, todos nós aqui. E algumas pessoas que pediram o curso bíblico e vão receber é a Jussara Bueno da Silva, ela é da Igreja Presbiteriana e mora na cidade de Jaú, São Paulo. O Wallace Bruno Reis da Silva, da Igreja Batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um forte abraço para todos de São Gonçalo. Ao Wagner Gregório da Luz, ele é da Congregação Cristã no Brasil, de Fazenda Rio Grande, no Paraná. O Ronaldo da Silva Rodrigues, ele é católico e mora em Embu das Artes, em São Paulo. O Kleber Rodrigo de Góes, ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular de Camaçari, na Bahia. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigada pela participação. Fidelidade deve ser levada ao extremo? Será que nós devemos ser fiéis até a morte? E quando traímos a nós mesmos? No programa de hoje você vai ouvir sobre esse tema com o pastor Ivan Saraiva. Mas antes, vamos ouvir uma bela mensagem musical com o cantor Wagner Dida cantando o tema Há um Deus Maior. São aqueles que zombam de mim, me olham com desprezo e destratam minha fé. Não conseguem entender como posso servir a um Deus que não posso ver. Mas não há como negar que Ele é real. Basta olhar para o mundo e vais ver. Se há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar. São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber que não há razão para duvidar. Há um
provar o impossível, fechando suas mentes para aceitar o Criador. Enganados pelo mal, seguem sem perceber que só há um rumo a seguir. Não permita se enganar por explicações que te afastam pra longe de Deus. Sim, há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar. Não há dúvida nenhuma de que há um Deus maior, que cuida de cada um de nós, que se importa com os detalhes da nossa vida e que sabe exatamente quem somos. Pare para imaginar um pouquinho, né? São 7 bilhões de pessoas e Deus nos trata de maneira única. Nesse exato momento, há tantas pessoas assistindo o programa Está Escrito Adoração. Pessoas no sul do Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste. Mas sabe, apesar de estarmos num país continental, ainda assim Deus nos une ao redor da sua palavra. E você sabe, o seu culto de final de semana você encontra aqui no meio dela, é o Está Escrito Adoração. Eu tenho a certeza de que mais uma vez juntos vamos crescer no conhecimento bíblico. Nosso coração será preenchido pela atuação do Espírito Santo e a palavra de Deus provará mais uma vez que continua viva e eficaz, penetrando na alma humana, trazendo esperança e nos dando orientações de como devemos viver em um mundo tão complexo e difícil como esse que eu e você vivemos. Nós não temos todas as respostas, mas nós conhecemos e confiamos naquele que conhece o fim desde o princípio, esse Deus maior, que o Dida aqui cantou e que todos nós cremos. Você sabe, Está Escrito Adoração é um programa feito para todas as pessoas de todas as religiões.
Eu quero começar esse programa também fazendo uma oração, na certeza de que Deus nos guiará em todas as nossas compreensões bíblicas e em todos os recados que iremos passar para você nessa noite. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, estamos na Tua presença, certos de que o Senhor iluminará a mente de todos nós. Hoje iremos abordar um tema importante, significativo para todos. Como precisamos lidar com a fidelidade nos mais diferentes aspectos que envolvem esse sentimento que também é revelado através de princípio de vida. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos cuide agora, que os embates da vida, as dores, as lutas, o sofrimento, que agora cessem e que a Tua palavra, ó Deus, tenha de nós a concentração necessária para que juntos possamos perceber o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua proteção para com cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora vamos lembrar um pouquinho de que o Está Escrito Adoração, ele sempre começa com uma mensagem espiritual do Jonas. E olha, hoje ele preparou uma mensagem muito linda, baseada no Salmo 8, que vem aquela pergunta assim, do fundo do coração de Davi, quando ele diz: Senhor, quando eu olho as estrelas, os mundos, os planetas que o Senhor criou, eu me pergunto, quem é o homem? Para que o Senhor se lembre do homem e para que o Senhor venha aqui a essa terra nos visitar. Um salmo inspiradíssimo por Deus, que Davi escreveu e que agora vai ser interpretado pelo Jonas, para que juntos possamos começar a preparar nossa mente e nosso coração para a mensagem bíblica. Ó Deus eterno, Senhor nosso, como é maravilhoso o Teu nome em toda a terra. A Tua grandeza chega até o céu e é cantada pelas crianças, sim, pelas criancinhas. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que Tu criaste, para a lua e as estrelas que puseste em seus lugares, que são os seres humanos para que penses neles, que são as pessoas para que te preocupes com elas. No entanto, Tu fizeste o homem inferior somente a Ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre todas as coisas que criaste e fizeste dominar tudo. As ovelhas, o gado e também os animais selvagens, os pássaros, os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Deus eterno, Senhor nosso, como é maravilhoso o Teu nome em toda a terra. Como é maravilhoso o nome de Deus sobre toda a terra. Louvado seja Deus pelo Jonas, pelo ministério dele e do Leandro, que sempre trazem essas mensagens. E você já sabe, é muito simples você acessar o nosso site, www.novotempo.com/. Está escrito ali, você encontra todos os programas do Está Escrito Adoração e do Está Escrito também tradicional, que está sendo veiculado todas as terças-feiras às 10 da noite e também com reprises na grade da programação Novo Tempo. Mas a verdade é que ali no nosso site você vai encontrar muito material, muita coisa boa, e eu acho que vale a pena você entrar sempre em contato conosco ali no nosso site na internet. E olha, agora eu preciso lembrar a você do tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de fidelidade. E parece que todas as vezes que a gente fala a respeito de fidelidade, a gente se reporta já à relação de um marido com uma mulher. E a gente pensa dessa fidelidade. Isso é lógico, também passa por isso, mas a ênfase do programa de hoje não é essa. Embora talvez em algum momento eu possa usar como ilustração essa relação de marido e mulher, mas a ênfase não é essa. Primeiro eu gostaria de trabalhar um pouquinho essa questão do que é a fidelidade como virtude.
Bom, a fidelidade, dizem os filósofos, ela é a virtude da memória. Por que isso? Porque sem memória não existe fidelidade. Se o indivíduo ele esqueceu o seu compromisso, até o momento onde ele não lembrar dele, ele não quebrou a sua fidelidade porque ele simplesmente esqueceu. Vou tentar exemplificar. Eu chego, converso com você e digo uma coisa. Olho para você e digo assim, olha, aconteceu isso, mas eu gostaria que você não conversasse isso com ninguém. Só que você esqueceu que eu fiz esse pedido. E você acabou comentando com um amigo, com uma outra pessoa, você não lembra. Imagine que eu nunca mais toque no assunto e você passe a vida inteira sem lembrar que eu tinha feito esse pedido. Lógico, a Bíblia diz que Deus não toma por conta os anos de ignorância. Então, quando a gente não se lembra de algo, a gente não tem como ser fiel. Por exemplo, como que você vai exigir fidelidade de alguém que tem amnésia? Olha, você assumiu um compromisso comigo de estar na minha empresa a tal hora, mas espera aí, ele não se lembra, ele tem amnésia. Então, a fidelidade, ela está atrelada à memória do compromisso. Essa memória, por isso que ela é chamada de a virtude da memória. Agora, há um aspecto importante. Fidelidade, para ser virtude, ela também tem que estar atrelada não só à memória, mas para ser virtude precisa estar atrelada a coisas boas. Claro, porque fidelidade ao mal é uma má fidelidade. Fidelidade ao erro é um erro maior do que a infidelidade. Perceba que, em alguns aspectos, a infidelidade passa a ser virtude. Se eu tenho um pacto com um bandido e eu, em função do benefício de outros, quebro essa minha fidelidade, eu estou fazendo uma coisa boa. Então, a minha infidelidade passa a ser virtude. Então, fidelidade, ela só é virtude quando ela está anexada a uma coisa boa, a uma coisa correta, honesta, íntegra. Você é fiel? Você é fiel a quem ou a quê? Você é fiel a si mesmo? A relação que eu e você temos com Deus tem como base a fidelidade? Nós somos fiéis o tempo inteiro ou vacilamos? Há momentos onde somos fiéis, há momentos onde erramos, há momentos onde somos mais fiéis e outros momentos infiéis. Essa relação humana em relação a essa possível virtude que é a fidelidade é o assunto de hoje. Nós vamos tentar entender, à luz da Bíblia, como eu e você, cristãos, podemos ou devemos nos relacionar com essa questão que acaba sendo a base da nossa vida, que é a nossa cosmovisão, que é a maneira como a gente entende o mundo e encara as coisas do mundo. Veja, por exemplo, Deus falando a respeito da fidelidade dele para conosco. Há um texto na Bíblia que eu acho ele muito simples e direto e que consegue traduzir aquilo que eu quero passar nessa noite. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, no verso 26. Você que me ouve em uma das rádios Novo Tempo, sejam muito bem-vindos. Vocês sabem, são nossos eternos amigos, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. 2 Samuel 22, 26 diz: para com o fiel te mostras fiel, para com o íntegro te mostras íntegro. Olha só o que a Bíblia diz. Deus se mostra fiel para aquele que é fiel. Parece que aqui é uma relação de reciprocidade. Quando Deus demonstra a sua fidelidade, nós respondemos com a nossa fidelidade, parece que ainda é reforçada, alicerçada ainda mais a fidelidade de Deus. Será que é assim que funciona? É lógico, não é a minha fidelidade que motiva a fidelidade de Deus nas suas promessas, na sua proteção, na sua guarda. Não é isso. Deus, na sua fidelidade, me constrange, eu passo a ser fiel aos meus votos, às minhas crenças, à minha fidelidade, e então Deus reafirma ainda mais a sua fidelidade a mim e a você. De fato, é isso que acontece? Mas e quando nós somos infiéis? Aí então Deus se torna infiel? Se eu permaneço fiel, Deus se mostra fiel. Agora, e quando eu caio? Quando eu erro? Quando eu falho? Quando eu não consigo atingir o nível que eu me propus, o nível espiritual, de maturidade cristã. E isso eu estou englobando aqui pessoas que estão sofrendo com sentimento de culpa por terem errado, pecado e falhado.
pessoas que não conseguiram manter o seu alto padrão de vida. Seu alto padrão de vida no sentido moral, no sentido cristão da palavra. Hoje eu recebi um e-mail que mexeu um pouco comigo. E a pessoa que me mandou esse e-mail me deu autorização para falar aqui, para testemunhar, para que você pudesse ter ideia do que Satanás é capaz de fazer quando alguém dá espaço para destruir a sua própria vida sem saber, ou sem ter essa vontade, mas acaba entregando sua casa, seu lar, nas mãos do inimigo. A história é mais ou menos assim. É um homem bem-sucedido financeiramente, 3 filhos, a esposa ficava cuidando dos filhos em casa, e ele, um determinado dia, foi demitido. A insegurança da demissão fez com que eles começassem a se precaver e resolveram que a esposa deveria começar a fazer faculdade e se preparar para o mercado de trabalho também. Ele conseguiu um outro emprego e aí então ela começou a fazer faculdade. Diante das necessidades da faculdade, tiveram que comprar ali um computador, contratar um serviço de internet e por essas coisas que muitos de nós sabemos, a esposa dele começou a ficar fascinada com as redes sociais, com o MSN, na época Orkut e todas aquelas coisas. E ela começou a se encantar e a se apaixonar. E o marido começou a se incomodar com algumas coisas, porque antes uma mãe exemplar, uma esposa maravilhosa, a casa sempre impecável, e agora muitas coisas ela não fazia mais. Começou a mentir dizendo que estava fazendo trabalhos da faculdade, mas não estava envolvida com redes sociais, as crianças com algumas necessidades, a casa largada. E ele começou a achar tudo aquilo muito ruim e as brigas começaram a acontecer de maneira leve, mas as discussões começaram a surgir. E de repente ela recebe uma mensagem de que ela desconhecia a existência de um meio-irmão e que queria entrar em contato com ela e com a sua outra irmã. E aí então ele achou tudo aquilo muito estranho, muito rápido, muito novo, mas começou a se relacionar então com esse irmão que ela aceitou pela internet, ir conversando. E um determinado dia ele foi surpreendido pela esposa que disse assim: olha, o meu irmão vai chegar na sexta-feira, eu marquei para a gente se conhecer aqui em casa. E aí então ele ficou assim meio sem saber como reagir, porque afinal de contas era irmão dela, certo? Mas ao mesmo tempo ela não havia partilhado nada, conversado nada, uma situação meio estranha. Ele não sabia exatamente como agir, deixou o garoto vir. Segundo o que o menino havia dito, ele tinha 15 anos, mas quando o menino chegou em casa, ele percebeu que o menino não aparentava ter 15 anos. E aí então ele começou a perceber situações assim meio estranhas em relação à esposa e esse meio-irmão. Uma intimidade estranha para um irmão que ela nunca tinha visto na vida. O problema, ele tinha que viajar no domingo, por isso a preocupação ainda maior, a angústia maior. E sabem, por coisas que só a eternidade vai revelar, os dois acabaram tendo relações sexuais. E aí então depois, sentimento de culpa, lar destruído, ele descobre tanta dor, tanta tristeza, no meio de uma infidelidade. Dor, angústia, tristeza, pecado, infidelidade. Você pode imaginar o que tudo isso promoveu dentro daquele lar, né? Dentro daquela casa. Pela graça de Deus, agora, essa esposa está voltando para os braços de Jesus. E o casal está reconstruindo o lar por uma coisa, por causa da fidelidade de Deus, que atua mesmo na nossa infidelidade. Deus é fiel para com os fiéis, mas a boa notícia de hoje é que Deus é fiel mesmo quando você é infiel, mesmo quando você falha, mesmo quando eu peco, mesmo quando a gente erra, conscientes ou não, Deus é fiel comigo e com você.
Você quer ver um texto bíblico para isso? Abra sua Bíblia no Salmo 103. O Salmo 103, do verso 10 ao 14, nós lemos alguns dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Salmo 103, do verso 10 ao verso 14, diz assim, referindo-se a Deus: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Amém? Você diz amém onde você está? No rádio, na internet, na TV. Deus lembra que eu e você somos pó. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados e de acordo com as nossas iniquidades, mas pelo contrário, Ele afasta de nós as nossas transgressões, Ele nos protege, nos cuida, nos cobre com seu amor e Ele permanece fiel mesmo quando eu ajo de maneira errada. Mesmo quando eu sou infiel, seja ao marido, à esposa, aos filhos, a mim mesmo, aos outros, inclusive quando eu sou infiel a Deus, Ele ainda assim permanece fiel. Isso nos constrange, porque como Deus continua mantendo-se firme, apoiando, amando e sendo fiel, quando a gente se afasta tanto dEle. Sabe, não importa o quanto você se distancie de Cristo, Ele tem a capacidade de distanciar de você ainda mais o pecado que habita no seu coração. Deus tem o poder de expurgar de você todo o mal existente. Mas para isso, querido, você precisa entender. Aceite o amor de Deus. Aceite o perdão de Deus. Viva o perdão de Deus na sua vida. Você errou, você falhou. Querido, é hora de se levantar. Esses dias eu coloquei no Facebook algo que gerou muitos comentários e muita gente dizendo: pastor, é isso mesmo. Sabe aquela história, nenhum boxeador é nocauteado porque é derrubado, mas porque não levanta. Nenhuma pessoa vai se perder eternamente porque pecou, mas sim porque não se arrependeu, porque não se levantou. Não importa o seu pecado, levante-se. Você errou, você traiu as pessoas que confiavam em você, você não tem mais crédito na praça, as pessoas não reconhecem mais o teu bom nome. Querido, Deus tem a capacidade de reestruturar qualquer pessoa, qualquer ser humano. Por isso, entregue-se. Então, veja, Deus tem a sua fidelidade em relação com os homens, mas os homens também têm sua fidelidade em relação a Deus. Basta a gente pensar lá em José lá no Egito. Quando a esposa de Potifar quis ter relações com José, ele disse assim: não, como eu poderia pecar contra o meu Deus? Eu não posso fazer isso, de jeito nenhum, porque ele tinha fidelidade em relação a Deus. Por que Noé ficou pregando 120 anos, sem chover, sendo motivo de chacota, ameaçado pelas pessoas da época, mas ele permaneceu fiel a Deus, foi fiel em tudo que fez. Daniel disse: pode me colocar na cova dos leões, mas eu vou continuar cultuando ao meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram essa relação de fidelidade para com Deus. A gente encontra lá na Idade Média, a gente encontra milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que entregaram a sua vida porque eram fiéis a Deus. Então perceba, a fidelidade a Deus num conceito teológico bíblico é mais importante do que o valor da nossa própria vida. Por isso que entre a verdade de Deus e a minha própria vida, eu fico com a verdade da palavra de Deus, mesmo que para isso eu tenha que morrer, como milhares de pessoas morreram e tiveram a coragem de viver e de morrer por Cristo Jesus. Isso não é fanatismo, isso é a base solidificada da maturidade de um homem que entende que essa vida que nós vivemos é passageira, mas que nós temos uma eternidade toda para viver ao lado de Cristo. É por isso que a gente precisa examinar as Escrituras. E é por isso que a gente oferece no nosso site, na internet, estudos bíblicos, para que você
possa estudar sistematicamente a palavra de Deus. Eu gosto muito de frisar de que esses estudos bíblicos que nós oferecemos não é da TV Novo Tempo, não é da Igreja Adventista, ele foi elaborado para todas as pessoas de todas as religiões. Nós usamos unicamente a Bíblia para extrair os ensinamentos dela. E você vai estudar pela Bíblia, chegar às suas próprias conclusões, e aí você precisa viver à altura daquilo que você está aprendendo. Eu acho, sabe, fantástico. Algumas pessoas, elas entram em contato através do Twitter, Facebook, e-mail, telefone. As pessoas se comunicam através do blog e elas dizem assim, olha, que linda mensagem, que lindo sermão, que linda mensagem, que lindo sermão. Mas espera aí, aquilo calou fundo ao seu coração, mas se isso não promover uma mudança, uma atitude de vida, de que adianta um belo sermão? De que adianta uma bonita mensagem, uma bonita canção? De que adianta? Toda mensagem bíblica, ela precisa causar transformação. Ela precisa causar o aperfeiçoamento. Da mesma maneira que Deus se demonstra fiel como um exemplo, eu preciso ser fiel a Deus. Fiel a Deus nos seus mandamentos, fiel a Deus na sua palavra, fiel a Deus na alimentação que Deus quer que eu tenha, fiel a Deus na administração do meu tempo, dos meus recursos, fidelidade a Deus. Como as pessoas, os heróis da fé que eu e você tanto admiramos, eles colocaram sua vida em risco para manter-se firme aos princípios da palavra do Senhor. E sabe, hoje Deus tem sede de homens e mulheres que tenham coragem de serem santos, que tenham coragem de viver uma vida digna, correta. Nós encontramos na Bíblia também muitas pessoas que foram fiéis umas às outras. Você se lembra da amizade de Jonatas com Davi? Jonatas colocou a vida dele algumas vezes em risco para proteger Davi. Uma fidelidade com um amor puro, um amor de uma amizade linda que surgiu ali dentro do coração de Deus e que se derramou no coração de Davi e de Jonatas. A gente encontra a fidelidade de Ruth e Noemi. Sabe, olha, onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu deitares, deitarei eu. A fidelidade de pessoas, isso é lindo. Quantas pessoas têm amigos desde a infância e continuam amigos no decorrer dos anos, no decorrer da vida. A vida vai passando e a unidade permanece. Quantas pessoas se conhecem há tantos tempos e continuam amigos, continuam fiéis umas às outras. Agora, é claro que se numa amizade a quebra de confiança, parece que o cristal acaba se estilhaçando e depois é muito difícil reconstruir. Então veja, nós temos a fidelidade de Deus para com o homem, nós temos a fidelidade do homem para com Deus, nós temos a fidelidade do homem para com o próprio homem, mas talvez uma fidelidade que muitas vezes é esquecida é a fidelidade que você precisa ter com você. É isso mesmo, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa bem simples para você. Pense bem. Todas as vezes que você é infiel a Deus, todas as vezes que você é infiel ao seu cônjuge, todas as vezes que você é infiel a um amigo, em última instância, você está promovendo a infidelidade contra você mesmo. Porque você prometeu, foi você quem falou, foi você quem disse, foi você quem se comprometeu. Você também se fere, você também se machuca. E o resultado dessa quebra de fidelidade nas mais diferentes áreas da vida é que hoje nós temos uma geração inteira de pessoas que não acreditam nelas mesmas. Porque elas falam e não cumprem, porque elas prometem e nada acontece. Porque o juramento diante do altar não tem o menor significado. Você se lembra antigamente aquela história que a gente ouvia falar de que os negócios eram feitos no fio do bigode, né? A palavra de um homem valia mais do que qualquer papel. Esses dias eu ouvi a história, o Ailton contou ali pra gente, o Ailton Santana, que cuida do conteúdo aqui do Está Escrito Adoração, ele contou a história de um corretor que ficou de vender uma fazenda para um proprietário e era um caso não tão simples para se vender, etc., mas aquele bom corretor conseguiu vender aquela fazenda. E quando ele foi pegar a comissão dele, receber a sua comissão, o dono da fazenda, o proprietário, disse assim, peraí, eu assinei alguma coisa? E o corretor, como assim? Não, eu assinei algum papel? Ele disse não. Falou assim, então eu não te devo nada.
Não, mas peraí, o senhor me falou que o senhor ia me pagar. Eu assinei alguma coisa? Então eu não te devo nada. Quer dizer, a palavra de um homem não tem a menor relevância, não tem o menor significado. Nós vivemos hoje em uma sociedade onde a lei do mais esperto prevalece, da malandragem, do jeitinho. E a fidelidade, a honradez, o fio do bigode deixa de existir. Isso ocorre em todas as áreas da vida. Você vê os jogadores de futebol que trocam de camisa de clube de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não tem mais respeito por aquele clube que o acolheu, que o preparou desde quando era pequeno. Antigamente isso tinha, algumas exceções nós temos hoje em dia, mas é só um exemplo. Na área do esporte é assim, mas não é só na área do esporte. Na área empresarial é assim. Um executivo recebeu uma proposta de uma outra empresa, acabou todos os projetos aqui, vai receber mais lá, tem mais benefícios, ele vai, a não ser que essa aqui cubra. E a fidelidade parece que está atrelado a benefícios pessoais e não a valores. A questão é, né, fidelidade comprada é de fato fidelidade? Quando o indivíduo se associa a uma empresa aérea para poder ter aquela fidelidade, ele descobre que a outra empresa tem uma fidelidade melhor, mais vantajosa, ele vai para outra. Quer dizer, que fidelidade é essa? São só business, relações comerciais. E parece que nós estamos tão inseridos no mundo assim, que a nossa palavra, a nossa honradez não tem sentido. Mais do que isso, a gente fica perdido em algumas coisas. Veja, por exemplo, Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 tem uma mensagem interessante. Jeremias 17, verso 9. Aqui. Olhe só o que a Bíblia diz para você e para mim. 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. A gente se engana. É um processo de autoenganação constante. A gente promete aquilo que a gente sabe que não tem condições de cumprir, mas a gente acaba mentindo, dizendo para a gente, não, eu vou ter condições, quando na verdade não vai. O indivíduo, ele pega e vê o tamanho da prestação, vê o tamanho do salário, ele diz assim, não, vai dar certo, vai dar certo. E assim, qualquer pessoa de fora sabe que não vai dar certo, que ele vai se tornar um inadimplente, que ele vai ter que acabar entrando em cheque especial, dinheiro emprestado, sei lá. Mas o indivíduo acaba, não, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. E ele mente para ele mesmo, enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa. É por isso que a gente não pode definir a nossa vida em sentimentos. As pessoas, às vezes, elas estão concorrendo às igrejas porque lá ela se sente bem, porque lá ela sente uma paz, porque lá ela sente isso, porque lá ela sentiu aquilo, porque lá ela sempre sente. Querido, o coração do homem é enganoso. Sabe qual é a igreja que você deve ir? A igreja que ensina a Bíblia, porque é a Bíblia que nos torna cristãos. Rasgue a Bíblia, apague a Bíblia da história da humanidade. Onde estão os cristãos? Toda a nossa base está aqui. Se você é cristão, não importa se você é católico, metodista, menonita, adventista, batista, assembleiano, não importa, a tua base é a Bíblia. Agora, eu acho interessante, de vez em quando eu encontro pessoas que dizem assim, ai pastor, eu acho lindo lá no Novo Tempo que vocês ensinam a Bíblia, né pastor? É, a gente ensina a Bíblia ali. Eu fico maravilhado, na minha igreja não é assim. Eu falei assim, mas peraí, você continua na sua igreja que não é assim, que não ensina a palavra de Deus? Ou que fica rodando e nunca chega naquilo que precisa, que é o estudo da palavra do Senhor? Querido, você está no lugar errado. Se na sua igreja não ensinam as verdades bíblicas, ou se só ensinam parte das verdades bíblicas, querido, então é hora de acordar. É hora de você começar a frequentar uma igreja onde ensine a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. É simples. Agora, qual é essa igreja? É a igreja adventista? Não sei. Você tem que descobrir isso por você. É a igreja batista? Não sei. Descubra isso por você. É a igreja Assembleia de Deus, não é, pastor? Não sei. Estude você a Bíblia. É a igreja católica, é a igreja mãe. Deve ser a igreja católica. Não sei. Estude a Bíblia. É por isso que você precisa chegar às suas próprias conclusões. A minha consciência não pode servir para a sua consciência.
O fato de você gostar do está escrito não deve tornar você um adventista do sétimo dia, mas deve fazer com que você busque na palavra de Deus e aí então você vai encontrar na Bíblia a igreja que defende a Bíblia e que segue a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Agora, há um último texto que eu gostaria de partilhar com você. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10. É o último livro da Bíblia e é também o último texto de hoje. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, a última parte dele diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabem quem disse isso? Você sabe quem disse isso, amigo? Jesus. Jesus. Seja fiel durante toda a sua vida até a morte. E Jesus Cristo disse: eu vou dar a você a coroa da vida. Fidelidade, amigo, implica em escolhas, decisões. Sabe, não existe mais tempo para a gente brincar de ser cristão. A gente precisa definir: ou eu sou um cristão, ou eu vou largar a mão de tudo isso e vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Agora, viver nesse meio termo, eu sou cristão, mas eu não me relaciono com Cristo. Eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia. Eu sou cristão, entendo a Bíblia, mas não sigo, não faço o que ela pede para eu fazer. Não, eu creio na Bíblia, mas que vejo que a minha igreja ensina diferente do que está na Bíblia, mas eu gosto tanto dos meus amigos lá, eu gosto tanto do meu pastor, do padre, eu gosto tanto do bispo, do apóstolo, eu gosto tanto do missionário, eu gosto tanto do obreiro bíblico, do presbítero, que eu acabo ficando lá. Querido, por favor, nós estamos vivendo os últimos momentos da história do mundo. Jesus Cristo está voltando a essa terra para buscar um povo. E sabe qual é esse povo? É o povo da Bíblia. É o povo que disse assim: Senhor, eu li a tua carta, eu estudei a tua carta e eu cumpri aquilo que o Senhor me pediu. Eu fui fiel, porque eu escolhi me pautar pela sua vida, pelo seu exemplo. Eu escolhi pautar a minha existência a partir da sua. E o Senhor era fiel em tudo que fazia e eu me tornei fiel como um reflexo do teu amor. E agora, Senhor, não por méritos pessoais, mas por tudo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, por favor, me dê a coroa da vida que eu tanto almejo e que o Senhor tanto quer me dar. Isso é lindo demais. E isso é estendido a todas as pessoas, é estendido a você, querido, que me ouve ou que me assiste. Deus ama demais você, não importa, você foi infiel, você destruiu o seu lar, sua casa, sua família, seus amigos, você destruiu com você mesmo. Querido, levante-se. Ninguém é nocauteado por cair, mas por não se levantar. Ninguém vai se perder eternamente por ter pecado, mas sim porque não quis se levantar, porque não se arrependeu, porque não correu para os braços de Cristo. Deus ama muito você, querido. Mesmo que você não se entenda muito na sua vida pessoal, mesmo que você esteja sofrendo, sem rumo, sem direção, mesmo que tudo esteja escuro, acredite, Deus é fiel a você, mesmo na sua infidelidade. Ele está pronto para te aceitar, pronto para te amar. Querido, seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Ele cuidará, protegerá e amará você. Que Deus cuide de você agora.
Querido, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, tudo que nós queremos é que o Senhor permaneça aqui conosco. Nos momentos de solidão, quando a nossa liberdade, na verdade, é a nossa pior escravidão, nós olhamos para a natureza e percebemos o Senhor cuidando de uma pequenina ave, um pardal. E se o Senhor cuida das aves dessa maneira, o Senhor haverá de cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, mesmo na nossa infidelidade. Nós imploramos, ó Deus, o Teu perdão, para que possamos nos tornar fiéis como o Senhor é fiel. Nós queremos ser fiéis até a morte. Nós não queremos mais errar. Nós não queremos mais errarmos a ponto de nos sentirmos infiéis, falhando com nossa palavra, com nossas intenções. Nos ajude, Senhor, a fidelizarmos nossos princípios ao Senhor e que assim sejamos testemunhas lindas do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada pessoa que está assistindo esse programa agora. Que o Senhor possa visitar cada casa, cada lar, sentar-se ao lado de cada pessoa que precisa e que cada uma dessas pessoas possa se sentir aconchegadas em Teus braços de amor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.